Deputado Paulo Dantas, para a chamada dos senhores deputados. 9 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão no dia 1º de setembro de 2020. Solicito ao deputado Tarcísio Sampaio Freire que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 5ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Aos 26 dias do mês de agosto do ano 2020, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9, na sala de sessão legislativa estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Victor, presidente; Paulo Dantas, primeiro secretário; Tarcísio Freire, ocupando a segunda secretaria; Galba Novaes, Ivan Beltrão, Davino, Marcos Barbosa, Antônio Albuquerque, Breno Albuquerque, Bruno Toledo, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Dudu Ronaldo, Davi Maia, Francisco Tenório, Gilvan Barros Filho, Inácio Loyola, Léo Loureiro, Marcelo Beltrão, Ricardo Nezinho e Silvio Camelo. A número regimental. O senhor presidente declara aberta a sessão, é lida, discutida e aprovada a ata da 50ª sessão ordinária. O expediente consta das seguintes matérias: mensagem governamental número 037/2020, caminhado projeto de lei ordinária número 387/2020, que altera a lei estadual número 3.185, de 1º de dezembro de 1971, que dispõe sobre o Código de Custas Judiciais relativamente e exoneração de custas de atos cartoriais referentes à transmissão, causa mortes ou doação de bens imóvel localizado em área atingida por desastre e da outras providências, encaminhado à 2ª, 3ª e 7ª comissões. Mensagem governamental número 38/2020, encaminhado veto total ao projeto de lei ordinária número 105/2019. Mensagem governamental número 039/2020, encaminhado veto parcial ao projeto de lei ordinário número 322/2020. Projeto de lei ordinário número 385/2020, de autoria da deputada deputada Flávia Cavalcante, que institui o programa Bolsa Atleta e Bolsa Técnico no âmbito do estado de Alagoas. Encaminhado à 2ª, 3ª e 4ª comissões, projeto de lei ordinária número 388/2020, de autoria do deputado Gilvan Barros Filho. Dispõe sobre a inclusão do ensino de noções básicas sobre a lei número 11.340/2006, Lei Maria da Penha, como conteúdo transversal nas escolas públicas do estado de Alagoas. Encaminhado à 2ª e 4ª comissões, projeto de lei ordinária número 389/2020, de autoria do deputado Paulo Dantas, concede título de cidadão honorário do estado de Alagoas ao senhor Fabrício Leão Souto. Encaminhado à 2ª comissão, indicação número 696/2020, de autoria do deputado Léo Loureiro. Indicação número 697/2020, de autoria do deputado Breno Albuquerque. Requerimento sem número, requerimento número 599/2020, de autoria do deputado Silvio Camelo. Requer moção de aplauso aos soldados alagoanos, em razão do relevante serviço prestado
à nação. Esgotada a matéria do expediente. Na hora do expediente, ocupa a tribuna o deputado Silvio Camelo. O orador parabeniza o ministro Humberto Martins, eleito para o cargo de presidente do Supremo Tribunal de Justiça, STJ, para o biênio de 2020-2022. Aliás, 2020-2022. Na ocasião, enfatiza seus relevantes atributos para conduzir com maestria o tribunal. Em parte, os senhores deputados Inácio Loyola, Galba Novaes, Davi Maia, Marcelo Beltrão, Antônio Albuquerque e Francisco Tenório associa-se ao pronunciamento do orador. Enaltece a capacidade jurídica indiscutível, bem como o currículo elogiado do ministro Humberto Martins. Ainda com a palavra o deputado Inácio Loyola faz homenagem ao dia de Nossa Senhora dos Prazeres, padroeira de Maceió, rogando a proteção de todos os alagoanos. Segue parabenizando a presidência pelo nomeação do delegado aposentado Flávio Saraiva para coordenador de segurança desta Casa Legislativa. Tecendo algumas considerações, ocupa a tribuna o deputado Cabo Bebeto. O orador reporta-se com preocupação a mortandade de peixe no Complexo Laguna. Na ocasião, cita projeto que visa a monitoramento e análise das lagoas, entendendo a urgência dos fatos em tempo em que solicita os seus pares o apoio para o cumprimento das emendas parlamentares pelo governo. Na sequência, tece comentários sobre a suspensão do recolhimento das parcelas aos empréstimos consignados por 90 dias dos servidores públicos estaduais e tece algumas pontuações. Em parte, o deputado Silvio Camelo faz alguns esclarecimentos no que tange o empréstimo consignado e considera ser alternativa de escolha por parte de cada servidor público. Em parte, o deputado Inácio Loyola contribui com o orador com relação às riquezas naturais do Estado e cita o Complexo Laguna, que vem sofrendo há alguns anos processo de desgradação e enfatiza a importância da conscientização com o meio ambiente. Em parte, o deputado Galba Novaes parabeniza o governo no que diz respeito às medidas tomadas com relação ao empréstimo consignado ao servidor público e tece algumas considerações. Em parte, o deputado Davi Maia questiona as atitudes do governo sobre empréstimos consignados e pontua algumas solicitações ao governo. Com a palavra o deputado Marcelo Beltrão registra sua satisfação com a aprovação da PEC, que torna o Fundeb permanente, dando assim condições de valorizar os profissionais da área da educação. Com a palavra, o deputado Francisco Tenório faz algumas referências ao Complexo Laguna e questiona a real causa da mortandade dos peixes e entende a necessidade de fazer valer o Código Florestal. Segue reportando-se ao entendimento do governo no que tange aos empréstimos consignados, tecendo algumas considerações. Na sequência, parabeniza a presidência pela nomeação do delegado de polícia, Flávio Saraiva, para coordenador de segurança deste poder. Segue agradecendo ao governo pela liberação do esporte equestre, em especial a vaquejada. Obedecendo as devidas normas, encerra a hora do expediente, passa-se a hora do dia, procede da verificação de quórum, a número legal para deliberar, matéria incluída na ordem do dia, número 153 de 2020, requerimento sem número, subscrito pelos deputados Davi Maia e Cibele Moura. Discussão única do requerimento. Quando da discussão do requerimento sem número, subscrito pelos deputados Davi Maia e Cibele Moura.
Para discutir, o deputado Silvio Camelo tece considerações sobre a matéria posto em votação. O requerimento aprovado. Segue as matérias que constam na presente ordem do dia. Votação em primeiro turno dos projetos de lei número 171/2019 e 275/2020 aprovados. Votação única das indicações número 681, 683, 686 e 687/2020 aprovadas. Votação única do requerimento número 592/2020 aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de resolução número 49/2019, projeto de lei número 5385 e 99/2019. Discussão em primeiro turno dos projetos de lei número 3544 e 159/2019, bem como 277 e 334/2020. Discussão única das indicações número 682, 688, 689 e 690/2020. Encerrada a ordem do dia. Em explicações pessoais, ocupa a tribuna o deputado Davi Davino. O orador faz uma breve explanação quanto ao processo de funcionamento do VLT e ressalta a necessidade da mobilidade urbana na capital reporta-se ao requerimento que requer informações precisas, justas à CBTU e tece algumas considerações. Em parte, os senhores deputados Léo Loureiro e Bruno Toledo e a deputada Cibele Moura associa-se ao pronunciamento do orador. Com a palavra, o deputado do Ronalça convida a todos para acompanhar a carreata em homenagem a Nossa Senhora dos Prazeres, padroeira de Maceió. Amanhã segue relatando fato ocorrido no viaduto, situação no município de Marechal Deodoro, nas mediações do Francês, e considera a necessidade de matérias de proteção. Na ocasião, parabeniza a ação policial numa tentativa de suicídio. Não há mais oradores. Em explicações pessoais, o senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária da próxima terça-feira, a hora regimental, e encerra presente todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas. Fazendo parte integrante desta ata, para constar, lavro e digito a presente que assino Beatriz Souto Maior Vital, redatora de atas, e eu, Tarcísio Freire, subscrevo. É o que consta, senhor presidente. Obrigado, deputado Tarcísio. Em discussão, a ata lida pelo deputado Tarcísio Sampaio Freire. Não havendo quem queira discutir, considero-a aprovada. Deputado Paulo Dantas, para a leitura do expediente da sessão. Projeto de lei ordinária número 390 de 2020. O autor, o deputado do Ronalça, considera de utilidade pública a Associação Servas dos Pobres de São Vicente de Paulo, Fraternidade Casa de Ranquines. Indicação 698 de 2020, o autor, o deputado Marcos Barbosa, ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado e ao diretor-presidente do DR, no sentido de viabilizar o serviço de sinalização nas rodovias que dá acesso aos municípios de Capela, Cajueiro e Viçosa. Requerimento 583 de 2020, o autor agora o deputado Davi Davino Filho, solicita a inclusão na ordem do dia, em sessão com quórum adequado, o projeto de emenda à Constituição Estadual número 68/2015, que assegura a assistência psicológica e de assistência social na rede pública de ensino do Estado de Alagoas. Requerimento 601 de 2020, o autor deputado Davi Davino Filho, requer à mesa
que sejam solicitadas informações ao superintendente regional da CBTU em Maceió, o senhor Carlos Jorge Ferreira Cavalcante, acerca da existência de estudos ou projetos preliminares para novos traçados do VLT na cidade, visando a mitigação do transtorno causado à população pela interrupção da linha em direção ao centro de Maceió, causado pelas minas de extração de sal. Indicação 704/2020, autor o deputado Galba Novaes, e faz apelo ao excelentíssimo senhor governador, assim como o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, sugerindo perfuração de poços artesianos no município de Taquarana. Indicação 702/2020, autor o deputado Davi Maia, ele faz apelo ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, o senhor Otávio Lessa, para que sejam adotadas as providências cabíveis visando a implantação do sistema eletrônico de processo no âmbito do TCE. Indicação 703/2020, o autor agora é o deputado Davi Davino Filho, ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador para que determine a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo, com a participação da Desenvolve, para elaborar em caráter emergencial um plano de recuperação dos empreendimentos situados nos bairros afetados e os que estão sendo remanejados pela tragédia da mineração de sal. Indicação 700/2020, o autor é o deputado do Ronaldo, ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador, com cópia para a Secretaria de Estado de Agricultura, em caráter de urgência, com a finalidade de prestarem esclarecimentos sobre as obras no Matadouro Regional de Viçosa e, consequentemente, concluírem as mesmas. Indicação 701/2020, autor do deputado do Ronaldo, ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado, com cópia para o diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagens do Estado de Alagoas, em caráter de urgência, com a finalidade de reiterar a solicitação feita no sentido de autorizar a construção de lombadas nas proximidades do povoado de Vila Aparecida, lá na AL 110, pertencente àquele município. Parecer 695/2020, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Trata-se de um veto total número 16, mensagem número 20/2020, um relator do veto parcial, deputado estadual Davi Maia. Trata-se de um projeto de lei número 84/2019, oriundo da mensagem governamental número 20/2020, cujo conteúdo dispõe sobre o aproveitamento de energia solar e instalação de painéis fotovoltaicos de energia elétrica para diminuição de gastos públicos e sustentabilidade das escolas e hospitais da rede pública estadual. O voto do relator. Ele tem um entendimento contrário ao veto parcial do governador de Alagoas, não merecendo prosperar o entendimento do Poder Executivo em vetar totalmente o PL número 84/2019. Parecer 694/2020, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Trata-se também de um veto parcial, número 21/2020. O relator agora é o deputado Galba Novaes. Dispõe sobre a lei de número 261/2019 de reestruturação da carreira de perícias forenses do Serviço Civil do Poder Executivo do Estado de Alagoas e da outras providências. O deputado Galba Novaes,
opina no sentido de que o parecer seja pela rejeição em sua integridade do veto, número 21/2020, nos termos da mensagem 31/2020, com a consequente aprovação do projeto de lei ordinário. Parecer 701 de 2020, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O relator, deputado Galba Novaes. Trata-se de um projeto de autoria do deputado Paulo Dantas. É o projeto de lei número 389/2020, que concede título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao senhor Fabrício Leão Souto, pelos relevantes serviços prestados ao povo alagoano. Parecer do deputado é pela aprovação. Parecer 658 de 2020, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o relator, deputado Bruno Toledo. Trata-se de um projeto de lei número 344/2020, de autoria do deputado estadual Tarcísio Freire, que dispõe sobre a divulgação do disco de denúncia nos meios que especifica e dá outras providências. O parecer do deputado Bruno é pela aprovação com emenda modificativa em anexo. Tem também um parecer da 7ª Comissão de Administração, Relação do Trabalho, Assuntos Municipais, Defesa do Consumidor e Contribuinte. Parecer número 703/2020. Trata-se do mesmo assunto, sendo que agora o relator é o deputado Ivan Beltrão. O deputado Ivan é pela aprovação do projeto de lei. Parecer 698 de 2020, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação, referente ao projeto de lei ordinária 361 de 2020. O autor do projeto é o deputado estadual Davi Maia. Projeto de lei que dispõe sobre a denominação do viaduto localizado na antiga Polícia Rodoviária Federal, localizado no município de Maceió. O deputado relator é a deputada, na verdade não é deputada, é a deputada Cibele Moura, e ela conclui pela aprovação. É tudo que consta no expediente, senhor presidente. Parecer Quer segurar? Parecer 698 de 2020, deputado Davi Maia, o autor, relatora deputada Cibele Moura, dispõe sobre a denominação do viaduto localizado na antiga Polícia Rodoviária Federal, localizado no município de Maceió. Parecer é pela aprovação da matéria. Em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 658 de 2020, da 2ª Comissão de Constituição e Justiça. Relator, deputado Bruno Toledo, dispõe sobre a divulgação do disco de denúncia nos meios que especifique e dá outras providências. O parecer é pela aprovação da matéria com emenda em anexo, emenda modificativa em anexo. Parecer número 703 de 2020, da 7ª Comissão de Administração, Relação do Trabalho, Assuntos Municipais e Defesa do Consumidor e Contribuinte, dispõe
dispõe sobre a divulgação do Disque Denúncia nos meios que especifica e dá outras providências. O parecer é pela aprovação da matéria. Em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 701/2020 da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relator o deputado Galba Novaes, de autoria do projeto do deputado Paulo Dantas, que dispõe, concede título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao senhor Fabrício Leão Souto. Parecer é pela aprovação da matéria. Em discussão. Encerra a discussão, coloque em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 694/2020 da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Veto parcial número 21/2009, veto ao projeto de lei 261/2019, que dispõe sobre a reestruturação da carreira das perícias forenses do Serviço Civil, do Poder Executivo, do Estado de Alagoas e da outras providências. O parecer é pela rejeição ao veto. Em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 695/2020 da segunda Comissão de Constituição e Justiça. Veto número 16/2020. Deputado do Davi Maia, o relator, dispõe sobre o aproveitamento da energia solar e instalação de painéis fotovoltaicos de energia elétrica para diminuir os gastos públicos e sustentabilidade das escolas e hospitais da rede pública estadual. O relatório é pela rejeição ao veto. Em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Davi Maia, Vossa Excelência, escrito a hora do expediente. Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia. Hoje volto a essa tribuna, senhor presidente, para falar sobre um assunto que tratamos muito nesta casa. No último domingo, completou 1 ano do aparecimento da primeira mancha de óleo no litoral nordestino. Um dos maiores crimes ambientais da história em extensão. E mesmo depois desse tempo todo, não sabemos o real impacto causado na fauna e na flora marinha. Não temos culpados pelo desastre. Qual é o real tamanho do impacto? Foram mais de 5.000 toneladas de óleos recolhidos nas praias, em sua maioria por voluntários. Entre muitos outros problemas, causou a perda de renda de até 80% de pescadores e marisqueiros que viviam no mar. A Marinha estima que sejam necessários investimentos de até 2 bilhões de reais em equipamentos para monitorar o tamanho do desastre. Mas até hoje não temos nenhum plano de recuperação das áreas degradadas. Precisamos que o governo se mova. Não podemos deixar que as pessoas esqueçam disso. Neste ano, Paraíba, Pernambuco e Bahia voltaram a encontrar pequenas manchas de óleos que estavam enterradas embaixo da areia e que o movimento das marés já levou a praia de volta. Sem estudos, como saberemos se nossas praias também não estão armazenando petróleo nos mangues e corais, por exemplo? Só para se ter uma ideia, um estudo da Universidade Federal da Bahia apontou que a perda da biodiversidade nas regiões afetadas pode chegar até 80%. Em uma área de 35 metros quadrados, antes dos óleos havia 81 espécies. Em julho, nesse ano, eram apenas 17. Nessas mesmas áreas, os números de animais vivos chegavam a 446,
agora caiu para 74. De acordo com o levantamento do Instituto Biota de Conservação, a ONG que acompanha os casos, o efeito pode permanecer no meio ambiente por até 10 anos. Lembro aos senhores que realizamos pela Comissão de Meio Ambiente uma audiência pública, que reuniu prefeitos, o Instituto do Meio Ambiente, o IBAMA, o Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, a UFAO, a Marinha, o Greenpeace e outras organizações para debater o assunto. Ficou claro na ocasião que precisamos de estudo e uma fiscalização desses locais afetados. O resultado foi uma carta solicitando apoio ao governo federal, que eu mesmo levei, além de ofício a todos os órgãos responsáveis. Como até agora nada foi sentido, apresento uma indicação para que o governo de Alagoas realize um estudo de impacto ambiental do óleo, que atingiu nossas praias. Precisamos de resposta. Senhor presidente, não existiu até hoje uma ação do governo do Estado. Não existiu um posicionamento do Instituto do Meio Ambiente, da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Nenhum órgão do Estado está preocupado em fazer um levantamento ou um estudo prévio de todos os impactos causados pelos óleos. Nem o consórcio do Nordeste, o famigerado consórcio do Nordeste, já que esse óleo atingiu as 9 praias nordestinas, os 9 estados nordestinos. Nós não temos ainda nenhum indicativo do que fazer. Nós não preparamos a nossa defesa civil para desastres como este. O governo federal, ao mesmo tempo, não consegue explicar de quem foi que derramou o óleo, que como já ficou provado, venezuelano. Nós precisamos de um posicionamento, senhor presidente. Essa casa precisa continuar cobrando. O governo de Alagoas precisa se posicionar. Deputado Cabo Bebeto, não vamos esquecer que o governador só foi às praias quase 2 meses depois. Quase 2 meses do primeiro óleo. Então nós chegamos ao final deste período, 1 ano, e o que ficou foi o prejuízo de quem depende da pesca, do marisco e do turismo. Senhor presidente, também para encerrar, gostaria de fazer um pedido, utilizando, já que a gente vai votar, numa última tentativa de convencer o coração dos nobres pares, de que aprovemos hoje o requerimento para que o Tribunal de Contas faça a análise sobre a compra dos respiradores do consórcio do Nordeste. É a última oportunidade que teremos para tratar desse assunto. E eu peço encarecidamente, depois especialmente que a justificativa era o processo que o governo do Estado tinha entrado contra o consórcio do Nordeste, já que o processo foi arquivado porque entraram na Justiça Estadual e não na Justiça Federal, eu peço que os deputados aqui presentes deem esse voto de confiança e que deixe o Tribunal de Contas agir nessa situação. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas minhas palavras. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Deputado Silvio Camelo, Vossa Excelência é inscrito. A hora do expediente. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o motivo que me traz à tribuna no dia de hoje, senhor presidente, é para informar que o governo do Estado de Alagoas, com o trabalho que tem sido feito na área de segurança pública, mais especificamente, coloca os dados de forma transparente, que não há registro de ocorrência de roubo a coletivos urbanos para o mês de agosto de 2020 na área do CPC. Então, é o 3º mês consecutivo sem assalto a coletivos urbanos.
Também cabe nos informar que, segundo a organização Transparência Internacional, Alagoas obteve o primeiro lugar, agora, dia 1º de setembro, no dia de hoje, saiu o resultado, em uma coleta de dados feito de 24 de agosto a 31 de agosto. Então, Alagoas tem 100 pontos, primeiro lugar, ao lado do estado do Ceará, também com 100 pontos, do Espírito Santo e Rondônia. Em quinto lugar, encontra-se o estado do Amapá. Em quinto, também empatado, o Mato Grosso do Sul, com 99 pontos cada. Em sétimo, Tocantins, com 98 pontos. Em oitavo, o Distrito Federal, com 97 pontos. Em nono, o estado de Minas Gerais, com 96 pontos. Em nono, também empatado, o Rio Grande do Sul, com 96 pontos. E em 11º, o estado de Pernambuco, com 95 pontos. Então, esses dados demonstram o trabalho que está sendo realizado pelo governo do estado de Alagoas, tanto na segurança pública, quanto também nos dados de transparência do que se diz as informações sobre a pandemia aqui no estado de Alagoas. Mas concedo uma parte ao deputado Francisco Tenório. Senhor presidente, senhores deputados, a Polícia Militar e a Polícia Civil juntas têm feito um trabalho extraordinário de segurança pública no combate à violência em nosso estado. Isso, deputado Silvio, deve-se à autoestima que a polícia tem sentido nesse momento, em função de ter como seu comandante maior o governador Renan Filho, que trata diretamente as questões de segurança pública. Eu tenho 7 mandatos de deputados, passei aqui por vários governadores e não vi nenhum governador tratar a segurança pública diretamente como trata o governador Renan Filho. Reúne no seu gabinete os delegados de polícia, reúne os oficiais da Polícia Militar, discute com a tropa, incentiva a tropa ao trabalho no combate à violência, no apoio à população alagoana. E em função dessa liderança pessoal do governador, ele tem sentido quais as dificuldades que passa a área de segurança pública. Aí passa a ter uma sensibilidade maior para poder resolver os problemas. A exemplo do investimento na área de segurança pública, por exemplo, os CIPs tem sido uma demonstração extraordinária disso. As delegacias melhoradas na capital, o departamento de homicídios, que é um dos grandes departamentos de polícia, com estrutura total para que o policial trabalhe com satisfação. E isso reflete no que nós estamos vendo hoje, numa redução grande do número de violência, chegando a zerar a questão dos assaltos a coletivos. Fica essa demonstração aqui do que tem sido feito pela segurança pública no estado de Alagoas. Inclusive, deputado Francisco Tenório, agradeço, Vossa Excelência, sua parte, de antemão. Hoje está sendo inaugurado mais um CISP, salvo engano, na cidade de Cururipe. Então, já me parece que é o 26º, em torno disso. Mais de 20 CISP, com certeza, já foram inaugurados, reforçando esse trabalho na área de segurança pública. Então, com transparência na questão da pandemia, com dados positivos na questão da segurança pública, sem falar, senhores deputados, do trabalho que está sendo realizado no investimento na área de saúde, com os hospitais que têm sido inaugurados, com todo o trabalho que tem sido feito, com a contratação de profissionais de área de saúde, com o teste, aumentado o número de testes, enfim. Alagoas tem se destacado em várias vertentes na administração do governador Renan Filho. Muito obrigado, senhores deputados, senhoras deputadas, agradeço a atenção. Eu que agradeço, deputado Silvio Camilo. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns ao governador. Tenho em mãos o requerimento do deputado Galba Novaes solicitando a inclusão na ordem do dia da indicação número 704/2020. E não havendo oradores interessados em discutir, que nós... É uma indicação. O deputado Galba Novaes faz uma indicação... Não. Galba Novaes faz uma indicação ao Poder Executivo para a implantação, e à Secretaria de Recursos Hídricos, para a implantação de poços artesianos em Xando Forjo, Xando Galundim, Meluco,
Andrequice, Tabocas, Juazeiros, lá no município de Taquarana. Essa é a indicação do deputado Galba Novaes. Em discussão? Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Então, fiquem inclusa, né? Tá certo. Na ordem do dia, a indicação do deputado Galba Novaes. Requerimento do deputado Paulo Dantas, solicitando também inclusão na ordem do dia do projeto de lei 389. É o projeto que concede título de cidadão honorário ao senhor Fabrício Leão Souto, defensor público do Estado de Alagoas. Em discussão, requerimento do deputado Paulo Dantas. Encerra a discussão, colocou em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Então, fica também incluída na ordem do dia essa matéria para votação em primeiro turno. Opa, errei. Deputado Paulo Dantas, para verificação de quórum. Estamos com 17 deputados presentes, senhor presidente. 18 deputados presentes. Havendo número regimental, declaro aberta a ordem do dia e vamos ao item número 1. É o veto total ao projeto de lei número 633/2018. É o projeto que dispõe sobre o pagamento, porte de tributos, taxas e multas de veículos automotores, proibindo a apreensão e da outras providências. Vamos votar pelo painel, mas o deputado que queira votar no microfone pode se expressar. Deputada Cibele, bom dia. Um momento. Painel liberado, podemos votar. Para encaminhar, votar sim significa rejeitar o veto. Votar não significa manter o veto. Votação aberta. Em votação o veto. Deputado Francisco Tenório. Senhor presidente, senhores deputados, gostaria de dizer a vossas excelências que esse projeto trata de proibir que o Estado apreenda os veículos que estejam com o IPVA atrasado. Dessa forma, estamos fazendo justiça. E assim sendo, eu encaminho e vote sim ao projeto para que Alagoas faça justiça. Apreender um bem para garantir o pagamento do imposto é confisco. E confisco, pela lei brasileira, é proibido. Então, nós, nesse momento, estamos fazendo justiça e acabando com o confisco do bem, neste caso, os veículos, das pessoas que não puderam ainda pagar o seu IPVA. Porém, o veículo fica respondendo pelo débito e proibido de sua comercialização. No momento em que o proprietário quiser comercializar aquele veículo, ele só comercializa se recolher os seus impostos devidos. Assim sendo, nós estamos fazendo justiça à população alagoana e eu encaminho pelo voto sim ao nosso projeto. Deputado Silvio Camelo, como votou já. Deputado Inácio Loyola. Deputado Inácio não está no plenário. Bom, todos já votaram, então unanimidade. Fica rejeitado o veto governamental. Vamos ao item 2. Votação em segundo turno do projeto de resolução número 49/2019, do deputado Silvio Camelo. Concede a Comenda Tavares Bastos à doutora Maria Clara Cavalcante Bulgarim. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 3. Projeto de lei número 53 de 2019, da autoria do senhor deputado Bruno Toledo. Considera utilidade pública a organização não governamental Viva Mundaô. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 4. Projeto de lei 85/2019, da autoria do senhor deputado Galba Novaes, dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de cartazes em estabelecimentos de saúde que mencione da outras providências. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 5. Projeto de lei número 99/2019, da autoria do senhor deputado Davi Maia, dispõe sobre a obrigatoriedade de realização da logística reversa pelos produtos
comerciantes de medicamentos vazios ou vencidos no estado de Alagoas. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação única das indicações. Item 6. Indicação número 682/2020, de autoria do senhora deputada Cibele Moura, faz apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário do Estado de Saúde para que liberem recursos a fim de ampliar o setor do responsável pelo atendimento, das crianças hemofílicas do Hemoal. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 7. Indicação número 688/20, da senhora deputada Fátima Canuto, faz apelo ao senhor governador do Estado, ao secretário do Estado da Infraestrutura e ao diretor-presidente do Departamento de Estradas e Rodagens de Alagoas, no sentido de promover a instalação de quebra-molas na rodovia Antônio Gomes de Melo. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 8. Indicação número 689/2020, deputada Fátima Canuto, faz apelo ao senhor governador do Estado, ao secretário do Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, no sentido de disponibilização de recipientes para deposição de resíduos urbanos na cidade de Japaratinga. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 9. Indicação 690/2020, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto. Ratifica o pedido para a implantação e manutenção de núcleo de preservação e diagnóstico precoce oncológico para pacientes da rede hospitalar do Estado de Alagoas, com o aproveitamento da estrutura criada para atender a demanda decorrente da pandemia do novo coronavírus, conforme minuta do anteprojeto de lei elaborado neste gabinete e encaminhado ao Poder Executivo. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 10. Requerimento número 580/2020, de autoria do senhor deputado Davi Maia. Para encaminhar a votação? Tem a indicação do deputado Gal, mas depois, no final, a gente coloca, para não atrapalhar aqui a ordem. Pode ser? Número 10. Requerimento número 580/2020, de autoria do senhor deputado Davi Maia. Requer à mesa, na forma regimental, o encaminhamento de pedido de auditoria ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, com a finalidade de que seja realizada uma auditoria de natureza financeira, orçamentária, patrimonial na Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Alagoas, CESAL, mais especificamente no contrato de rateio 02/2020. Requerimento do deputado Davi Maia. Em votação. Deputado Silvio Camilo. Solicito, senhor presidente, aos nossos pares a derrubada desse requerimento. Encaminha contra o requerimento do deputado Davi Maia. Deputado Davi, autor. Senhor presidente, eu peço que o coração dos colegas esteja mole hoje, que a gente consiga aprovar esse requerimento, que é a última oportunidade para que a gente tenha uma análise profunda sobre os contratos, por isso a gente encaminha pela aprovação. Deputado Davi Maia encaminha pela aprovação. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. 1, 2, 3. Rejeitado o requerimento do deputado Davi Maia. Item 11. Requerimento do deputado Davi Maia. Solicita ao Tribunal de Contas realização de auditoria de natureza financeira, orçamentária, patrimonial, no contrato de rateio número 1/2020, por meio do qual a CESAL realizou uma tentativa de aquisição frustrada de 30 respiradores através do consórcio Nordeste. Há necessidade de encaminhamento ainda? Ou podemos ir para a votação? Para encaminhar o autor do requerimento. Presidente, é sempre bom ressaltar que a gente precisa analisar que são 5 milhões que Alagoas perdeu, 5 milhões que o governo da Bahia levou. A gente não tem como provar isso enquanto não tiver uma análise desses documentos. Por isso, eu peço de novo aos colegas que aprovem o requerimento, que deixem o Tribunal de Contas fazer a análise desse processo.
Deputado Davi Maia, autor do requerimento, encaminha pela aprovação do requerimento. Deputado Silvio abre mão de encaminhar. Então, deputado Francisco Tenório, para encaminhar a sua bancada. Senhor presidente, este Poder Legislativo tem autonomia de solicitar documentos para verificar e fiscalizar, independente de solicitar ao Tribunal de Contas. Não vejo necessidade de requerimento para o Tribunal de Contas fazer auditoria. Desta forma, encaminho e voto contra o requerimento do deputado Davi Maia. Deputado Francisco Tenório encaminha contra o requerimento do deputado Davi Maia. Então, vamos passar à votação. Votação do requerimento 581/2020. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Rejeitado o requerimento do deputado Davi Maia. Item 12. Votação em primeiro turno do projeto de lei 35/2019, de autoria do senhor deputado Tarcísio Freire. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais públicos e privados conveniados ao Sistema Único de Saúde, SUS, fornecer aos pacientes e os seus familiares cópias dos documentos assinados por estes, bem como das despesas custodiadas pelo SUS. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 13, projeto de lei 44/2019, de autoria do senhor deputado Dudu Ronalds, institui no âmbito estadual a campanha Maio Lilás, com o objetivo de prevenir e combater o câncer do colo de útero e da outras providências. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 14, projeto de lei 159/2019, de autoria do senhor deputado Galma Novaes, institui a política estadual de diagnóstico e tratamento da síndrome de depressão na rede pública de saúde e da outras providências. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 15, projeto de lei 277/2020, de autoria da senhora deputada Jó Pereira, considerando de utilidade pública, Associação das Famílias de Anjos do Estado de Alagoas e da outras providências. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 16, projeto de lei 334/2020, de autoria dos senhores deputados Marcelo Beltrão e Jó Pereira, deputada Jó Pereira e o senhor deputado Marcelo Beltrão, trata da relação de consumo dos contratos de prestação de serviço com instituições de ensino que tiverem as aulas suspensas em razão de situações de emergência. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 17, discussão do projeto de lei 171/2019, da senhora deputada Ângela Garrote, concede título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao senhor Orlando Rocha. Em discussão. O deputado Bruno levantou contra o voto dele nesse 334. Ok, registrado o voto contrário do deputado Bruno Toledo no item 16, o projeto de lei 334/2020. Dilene? Registrou. Projeto de lei 171/2019, de autoria da senhora deputada Ângela Garrote. Em discussão? Encerra a discussão. Item 18, projeto de lei 275/2020, de autoria da senhora deputada Jó Pereira, considera utilidade pública o Instituto Igreja Novense de Assistência Social, IAS. Em discussão? Encerra a discussão. Item 19, discussão única das indicações. Indicação 692/2020, de autoria do senhor deputado Tarcísio Sampaio Freire. Faz apelo ao seletivo senhor governador do Estado para que viabilize a liberação do teste de Covid para o torneio de futebol amador. Torneio de futebol amador, vinculado à Federação Alagoana de Futebol. Em discussão. Encerra a discussão. Item 20. Indicação do deputado Léo Loureiro, faz apelo ao governador do Estado, secretário de Agricultura, para que o mesmo tente viabilizar a construção de um matadouro localizado no município de Olho d'Água das Flores. Em discussão. Encerra a discussão. Item 21.
Indicação 694/2020, de autoria do senhor deputado Gilvan Barros. Faz apelo ao senhor governador do Estado que proceda a recuperação da rodovia L115 nos trechos entre Arapiraca e Olho d'Água Grande. Em discussão. Item 22, discussão única dos requerimentos. Requerimento 588/2020, de autoria do deputado Dudu Ronaldo, solicita a criação da Frente Parlamentar em defesa da Petrobras e contra a sua privatização. Em discussão. Encerra a discussão. Requerimento número 597/2020, de autoria do senhor deputado Davi Davino Filho. Requer a mesa na forma regimental. Solicitar ao excelentíssimo senhor governador do Estado que seja autorizada a prática do futevôlei, adotando os mesmos procedimentos que foram considerados para o retorno do campeonato profissional de futebol. Em discussão. Encerra a discussão. Item 24. Retorno à discussão do parecer 678/2020 sobre a emenda ao projeto de decreto legislativo número 6 de 2019, de autoria do senhor deputado Bruno Toledo. Em discussão. Para discutir, o deputado Galba Novaes. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, senhor presidente, fazer um registro na discussão dessa matéria. É o requerimento. Essa matéria teve uma emenda de nossa autoria, que foi apreciada pela Comissão de Justiça com parecer favorável. E aí, houve um erro formal neste parecer, que trata do decreto legislativo 8869. O decreto legislativo aqui, ele é o de número 6. O decreto 8869/2020 é o decreto que estabeleceu a calamidade pública proposta pelo prefeito e a Câmara Municipal de Maceió. Na realidade, o decreto é o número 6. Eu quero deixar esse erro formal. Nós apresentamos uma emenda aqui conforme as normas regimentais, e essa emenda, ela no mesmo dia foi apresentada aqui, ela sofreu apreciação da Comissão de Justiça, que tem sido muito célere em relação a essa situação. Então, o decreto é o número 6, e não decreto 8869. O 8869 é um decreto municipal, e o decreto número 6 é o que estabelece a solicitação de decreto de calamidade pública reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Então, senhor presidente, fica esse registro, além de, mais uma vez, relembrar que é uma solicitação do Poder Executivo Municipal em relação a estabelecer o decreto de calamidade pública, sem cumprir, na realidade, as normas regimentais, todos os pré-requisitos necessários a estabelecer essa matéria em discussão nessa casa. Então, a gente já vem acompanhando isso há muito tempo e, na realidade, a gente queria deixar esse registro aqui, Nós continuamos, já fizemos discurso e discutimos essa matéria no expediente em relação à não aprovação por essa casa de uma situação do prefeito de Maceió. Ele quer suspender o pagamento da parte patronal. Aliás, vamos ser mais realistas, ele não quer suspender, ele quer, certo? Na realidade, que a Câmara Municipal de Maceió aprove uma lei que eu chamo de lei do calote, onde a Prefeitura já não vem pagando desde março, conforme as informações, o dinheiro, toda a parte patronal. Então, desde março, nós estamos em agosto. Março, abril, maio, junho, julho e agosto. Não pagou a parte patronal e quer que a Câmara dê esse aval, que é o Poder Legislativo que faz isso. Além do mais, eu fico preocupado, senhor presidente, que ontem mesmo saiu o dinheiro dos efetivos do município de Maceió e não saiu o dinheiro dos aposentados ontem pela manhã. Estava até esperando, não vai sair à tarde. Não sei nem se saiu. Então já começou, imagine, os pagamentos eram feitos sempre concomitantemente, certo? E agora já começou esse descontrole, posso dizer assim, em relação ao pagamento de aposentado. Eu tenho, inclusive, aqui no nosso Zap, vários Zap de pessoas de aposentados começaram a se preocupar. E sabendo que a gente está discutindo essa situação na casa, é muito bom que nossos queridos colegas parlamentares atentem
para essa situação. A Prefeitura já começou a ter esse descontrole, né, em relação ao pagamento dos servidores inativos. Mais uma vez, lembrando, isso é um montante que, em se concretizando, deixará um rombo de 400 milhões para quem vier a ser prefeito no próximo ano, 2021. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Ainda em discussão? Encerro a discussão. Vamos agora aos requerimentos que o plenário aprovou. Começa pelo deputado Galba Novaes. É uma indicação... Que número é esse? Indicação número 704. Aqui, 704. Deputado Galba Novaes solicita ao governador do Estado, secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, para promover a perfuração dos poços artesianos no povoado de Xando Fojo, Xando Galundim, Mameluco, Andrequice e outras localidades no município de Taquarana. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovada a indicação do deputado Galba Novaes. Deputado Paulo Dantas incluiu, com a permissão do plenário, o projeto que concede o título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao senhor Fabrício Leão Souto, defensor público estadual. Em votação. E o projeto não é só do deputado Paulo, perceba que foi apoiado por vários deputados. Deputado Davi Maia, deputado Bruno, deputado Léo, deputado Breno, deputado Marco Barbosa, deputado Ivan. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputada Cibele Moura solicita que a gente inclua na ordem do dia projeto de lei que considera de utilidade pública a Associação Beneficente Pedro Henrique, localizada no município da Barra de Santo Antônio. Em discussão, requerimento da deputada Cibele Moura. Encerra a discussão, coloca em votação os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Não havendo oradores interessados em discutir, passaremos direto à votação em primeiro turno. Considera de utilidade pública a Associação Beneficente Pedro Henrique, localizada no município da Barra de Santo Antônio. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputada Cibele Moura. É só isso, deputada Cibele? Tem outro? Só isso? Encerramos a nossa ordem do dia. Não há oradores inscritos em explicações pessoais. Faculto a palavra ao deputado que queira fazer uso. Não havendo deputados que queiram fazer uso da palavra, agradeço a presença de todos, convoco os senhores deputados para amanhã, sessão ordinária, e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.